Olá, queridos alunos da turma do sexto ano, eu sou a professora Isabela e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de redação. Hoje vamos falar sobre conto. A origem do conto. O hábito de ouvir e contar histórias existe desde o início das civilizações. Então, com certeza, cada um de nós já se deliciou com contos, né? Ouvimos contos. Os contos, eles têm o quê? Eles têm a origem nessas narrativas orais, certo? Ao longo dos tempos, o homem foi contando histórias, então esse hábito de contar e ouvir histórias é bem antigo. E daí foi que surgiu o gênero literário escrito chamado conto. Essas narrativas orais foram passadas para a modalidade escrita e assim nós temos um conto. Então é importante a gente pontuar que existem vários tipos de conto, certo? Você pode ter, por exemplo, contos de fadas, conto de ficção científica, conto fantástico e entre outros tipos, mas eu coloquei esses exemplos aqui. No entanto, de forma geral, na redação, a gente pode conceituar que o conto, independente do tipo dele, ele costuma ser o quê? Uma pequena narrativa cujo enredo gira em torno de um único conflito, em um breve intervalo de tempo com poucos personagens. Então eu coloquei em negrito aí para você memorizar, refletir a respeito dessas características. O conto é uma pequena narrativa, único conflito, com breve intervalo de tempo e poucos personagens. Então é um tipo de história que você não leva muito tempo para ler. Logo, por ter uma velocidade maior na decorrência das ações dos personagens e desse tempo, ele tem que ser criado, tem que ser escrito de uma forma envolvente, a pegar esse leitor. Então, diferente do romance, que você pode ter diversas páginas, demorar muito tempo para ler, você tem um conto que é mais sintético e que você, em poucas horas, em poucos minutos, você destrincha, faz a leitura dele, certo? Porque ele costuma ser uma pequena narrativa. Falando então de narrativa, até para relembrar a nossa aula passada, vamos recapitular aí quais são os elementos que compõem essa estrutura da narrativa, já que o conto pertence a esse grupo de textos chamados narrativos. Nós temos então, em qualquer conto, a situação inicial, que se dá ali com a apresentação dos personagens e faz uma introdução da história para o leitor. Apresenta-se também o espaço em que as coisas vão acontecer, o ambiente, certo? Nós temos o conflito, também chamado de complicação, que é aquele algo novo que rompe com o equilíbrio inicial. E é esse conflito que vai gerar a história, que vai motivar a contação daquela história. Não há narrativa sem conflito. O clímax é o ponto de máxima tensão do conflito. Então, os personagens ao longo da história vão tentar resolver aquele conflito e vai ter ali um momento de máxima expectativa para o leitor, máxima tensão na resolução daquele conflito, naquele embate. Então, ali é o que a gente chama de clímax. Não há nada mais além na narrativa que seja tão superior do que aquilo. Por quê? Porque logo depois do clímax, você tem ali a resolução do conflito e a história já se encaminha para o desfecho, que é exatamente esse final, essa resolução do conflito. Então, falando um pouco sobre a linguagem do conto, certo? Cada gênero textual ele tem uma abordagem, uma forma de escrita. Então, o conto, quais são as características dessa linguagem que a gente poderia destacar? Lembra que eu falei? Eles vieram de onde? Eles vieram das narrativas orais, dos contos. Então, é comum que no texto escrito você tenha marcas de oralidade, que são, por exemplo, expressões coloquiais, esse jeito de falar do dia a dia informal, regionalismos, entre outros recursos linguísticos que vão fazer com que esse conto, mesmo sendo escrito, se aproxime da oralidade. E isso é uma estratégia para envolver o leitor, para tornar aquela contação de história mais interessante, mais próxima de quem está lendo. Outra característica seria a licença poética. O que é isso? É o uso da linguagem conotativa, ou seja, uma liberdade que o autor tem para usar essa linguagem figurada, certo? De sentido subjetivo, que propicia ao leitor vários níveis de interpretação. Então, para as coisas ficarem mais claras, eu resolvi trazer um exemplo para a gente ler e também depois fazer uma breve análise. Qual é? É o conto Os Cavaleiros do Escudo de Prata, de Raymond Allen, que você tem aí no seu livro de português, e ele está nas páginas 72 a 75. Então, esse mesmo
escudo de prata. Era uma vez um esplêndido castelo na floresta, com enormes paredes de pedra, um imenso portão e torres bem mais altas que as grandes árvores. A floresta era escura e perigosa, pois era habitada por gigantes muito cruéis. Mas no castelo morava um exército de cavaleiros, mantidos pelo rei para proteger os viajantes na floresta. Sempre que podiam, os cavaleiros lutavam contra os gigantes. A armadura usada pelos cavaleiros era maravilhosa. Eles tinham longas lanças e em cada elmo havia uma pluma vermelha, que era vista mesmo por quem estivesse distante. O objeto mais esplendoroso das armaduras eram os escudos, pois eram de prata e foram feitos por um grande mágico. Quando os cavaleiros recebiam a armadura e as armas, ganhavam também um desses escudos. Inicialmente, o escudo era fosco e embaçado. Porém, quando o cavaleiro começava a lutar contra os gigantes ou salvava os viajantes da floresta, seu escudo ia ficando cada vez mais brilhante, até ficar como um espelho. O oposto também acontecia, pois se o cavaleiro era preguiçoso ou covarde, o escudo ficava cada vez mais opaco, até ele se envergonhar de carregá-lo. Além disso, quando o cavaleiro realizava um grande feito ou participava de uma grande batalha, aparecia uma estrela de ouro, cintilando bem no centro de seu escudo. Era a maior honra que um cavaleiro podia receber. Apenas o senhor do castelo, comandante do exército, já havia recebido essa estrela. Houve um período em que os piores gigantes se juntaram para guerrear contra os cavaleiros do castelo, e todo o exército se preparou para lutar contra eles. Os cavaleiros estavam tão ansiosos que mal conseguiam descansar e comer. Havia um cavaleiro chamado Sir Roland, que estava muito desejoso de ir à batalha. Ele era um dos mais corajosos e pensava que essa batalha seria a oportunidade de sua vida. Ele queria ser colocado em lugar perigoso na batalha, pois assim demonstraria sua bravura. Quando chegou a vez de receber as ordens, o comandante disse: "Um corajoso cavaleiro deve ficar de guarda no portão do castelo, e escolhi você, Roland, para essa tarefa." O jovem ficou tão decepcionado que mordeu o lábio e baixou o elmo para que os outros não vissem o seu rosto. Pensou em discutir com o comandante, mas dominou seu impulso e ficou em seu posto. O portão era alto e estreito e só podia ser alcançado por meio de uma ponte elevada. Quando o inimigo se aproximava, o cavaleiro de guarda tocava um sino e imediatamente a ponte era içada até as paredes do castelo, deixando o inimigo do outro lado. Todos os demais cavaleiros saíram marchando e Roland pensava que provavelmente não teria nada a fazer ali naquele dia. Ao sair, o senhor do castelo parou para falar ao jovem que ele deveria ficar no portão até que todos votassem e que não deveria deixar qualquer pessoa entrar no castelo. Depois de algum tempo, Roland viu um de seus colegas chegar mancando pelo caminho do castelo. Esse cavaleiro não era corajoso e ficou com medo ao ser ferido. "Troque de lugar comigo", disse o moço, "pois fui ferido e não consigo mais lutar. Posso vigiar o portão se você quiser ir para a batalha." Apesar de todo o desejo que tinha no coração, o jovem lembrou-se das últimas palavras do comandante e disse: "Eu gostaria de ir, mas meu posto é aqui e não posso abrir o portão, nem para você. Seu lugar é no campo de batalha." O cavaleiro ficou envergonhado e acabou voltando para a floresta. Uma hora depois, apareceu uma velha mendiga, pedindo para entrar no castelo e comer alguma coisa. Ele então respondeu que ninguém poderia entrar no castelo aquele dia, mas que mandaria alguém levar-lhe comida. A velha lhe disse que passara pelo vale e que o exército de cavaleiros estava sendo derrotado e que ele deveria ir para lá, ajudar seus companheiros. "Eu também acho isso",
disse o jovem, mas nem eu, nem a senhora somos o comandante aqui. Essa é uma boa desculpa para ficar longe da batalha, zombou a velha. Ele ficou furioso, mas pensou que era melhor seguir as ordens do comandante. Assim que deram comida à mulher, fecharam o portão rapidamente e ela se foi. Em seguida, ouviu-se um grito de um velhinho do outro lado da ponte. O que você deseja? O castelo está fechado hoje, disse Roland. Roland, você não deveria estar aí enquanto seu comandante e os cavaleiros travam uma batalha tão dura contra os gigantes. Nesse instante, o velhinho tirou uma magnífica espada de dentro de seu manto e a ofereceu ao cavaleiro, dizendo que se ele fosse para a batalha com aquela espada, ele seria coroado um cavaleiro vitorioso e poderia ser o comandante do exército. Esta é a espada das espadas e poderá ser sua se você for agora para a batalha, disse o velhinho. Roland sentiu seu coração bater mais forte e pensou na grande oportunidade que teria. Mas lembrou-se das palavras do comandante. E antes que fosse vencido pelo desejo do seu coração, não ousou olhar para a espada mais nenhuma vez e tocou o grande sino do portão. Imediatamente começaram a içar a ponte e o velhinho não conseguiu entrar no castelo. Então o jovem viu algo assombroso acontecer. O velhinho tirou seu manto e começou a crescer, transformando-se em um dos gigantes da floresta. Roland tremia só de pensar no que poderia ter acontecido se tivesse aceitado a proposta. Ao final do dia, o comandante e os cavaleiros voltaram vitoriosos da batalha. Roland cumprimentou a todos e trancou o portão do castelo. Quando o jovem se apresentou ao comandante para entregar-lhe a chave do portão, um dos cavaleiros gritou: "O escudo, o escudo, o escudo de Roland!" Todos olharam e ficaram espantados. Nunca houve tanto assombro no castelo, pois o escudo de Roland tinha um brilho intenso e bem no centro havia uma brilhante estrela. O comandante pediu então que o jovem contasse detalhadamente tudo o que havia acontecido no castelo aquele dia, pois pensava que ele tivesse lutado contra algum gigante no castelo. "Não, meu senhor", disse Roland. "Só um gigante veio até aqui, mas foi embora quando viu que não conseguiria entrar." Em seguida, contou-lhes tudo o que havia acontecido naquele dia, as pessoas que tentaram entrar no castelo, a tentação de deixar seu posto e também a lembrança das palavras de seu comandante. Após um breve silêncio, o senhor do castelo falou: "Os homens cometem enganos, mas nossos escudos de prata nunca erram. Roland lutou e venceu a mais dura batalha de todas." Todos os cavaleiros, então, se levantaram e cumprimentaram Roland, que era o mais jovem cavaleiro a possuir a estrela de ouro. Muito bem, uma bela história, não é mesmo? Então vamos analisar esse ponto. Você pode acompanhar aí no tópico A Estrutura do Texto, páginas 77 e 78. Vamos fazer algumas questões. Primeiro, assim como toda narrativa, o conto Os Cavaleiros do Escudo de Prata apresenta um fato ocorrido. Então vem a seguinte questão, letra A. O tempo em que ocorreu a história que nós ouvimos, ele é determinado? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Gente, olha só, esse tempo ele é indeterminado, ele não é determinado. Uma das coisas que nós poderíamos colocar na nossa resposta que confirma é essa expressão do início. Era uma vez. Então é típica dos contos de fada. Quando ele tem esse era uma vez, pode ser em qualquer tempo, é um tempo não determinado. Letra B. Onde ocorrem os fatos narrados? Como o narrador descreve esse lugar? Então aqui nós temos a análise de dois elementos da narrativa. O narrador, como ele descreve esse lugar, então a descrição do lugar é o espaço, e onde ocorre, né? Que no caso são esses dois elementos aqui que vai estar contemplando essa resposta, o narrador e o espaço da narrativa. Então vamos lá para a resposta. Os fatos, gente, a gente observa que eles ocorrem em um castelo, né? Isso é colocado lá no início, que essa história se passa, esse castelo da floresta.
E o narrador, ele descreve esse ambiente da narrativa, esse espaço, que é um castelo esplêndido, com enormes paredes, com um imenso portão, com torres bem mais altas do que as árvores. Então, toda essa caracterização que ele faz é o quê? Aquela abordagem que a gente viu na aula passada, do espaço físico, que você descreve, enquanto narrador, o ambiente onde a história se passa. Ele afirma também que a floresta era escura e perigosa. Então, aqui ele já começa a passar aquelas sensações. Lembra que a gente falava que o espaço, o ambiente da história, ele contribui para colocar esse clima no qual a história vai se passar, ou seja, as sensações que vão causar no leitor. Segunda questão. A narrativa sempre gira em torno de um conflito vivido pelos personagens. Dito isso, responda. Letra A. Que personagem pode ser considerado o protagonista desse conto? Gente, lembra que a protagonista? O protagonista é o quê? É o personagem principal, não é mesmo? Então, quem é o personagem principal aqui nesse conto? É o Sir Rowland, né? Então, tem esse termo aí do inglês, Senhor Rowland, porque ele vive os principais conflitos. Então, ele é o principal, é quem vive os principais conflitos da história. Logo, ele é o próprio protagonista. Letra B. Que personagens podem ser considerados antagonistas? Olha aí outra classificação. Antagonista é aquele personagem que se contrapõe ao protagonista. Então, ele é o rival. Ele vai tentar atrapalhar a vida do protagonista, vai tentar atrapalhar os objetivos do protagonista. Aqui ele colocou no plural, indicando que essa história tem mais de um antagonista. Vamos conferir quem são eles? Os antagonistas que vão fazer oposição ao Rowland são eles: o soldado ferido, a velha e o velho, porque eles tentam persuadi-lo, convencê-lo, né, de que ele deveria deixar ali aquele posto de ficar guardando o portão para ir para a batalha. Então, ali eles estão promovendo essa tentativa de atrapalhar o objetivo, que era que ele tinha que permanecer fiel ao seu posto que foi dado pelo comandante. Por isso, eles são classificados como antagonistas. Letra C. Quem são os personagens coadjuvantes? Lembra aí? Coadjuvantes é a mesma coisa de personagens secundários. Vamos conferir quem são nessa história? São eles o comandante, que dá a missão a Rowland, os demais soldados, que ocupam postos diferentes na batalha, e os gigantes, que são combatidos na batalha. Então, todos os demais personagens. E aqui nessa terceira questão, que é a última, vamos fazer uma análise, certo, dessa estrutura da narrativa, como ela acontece aqui. Então, aí o seu livro pede para você dizer, indicar, tem uma tabelinha, pede para você indicar o começo e o final, onde inicia e onde termina cada parte. Vamos aqui, então, analisar. Primeiro, né, você tem aí introdução, conflito, clímax e desfecho. Então, são 4 espaços aí que você tem para preencher. 8 no caso, 2 nos inícios, um para o início e um para o final. O que é que você vai observar? A introdução é a mesma situação inicial que a gente comentava. Então, ela corresponde, nesse texto, aos 5 primeiros parágrafos. Se você contar aí, você vai ver que do parágrafo 1 ao parágrafo 5, você tem apenas isso. A exposição dos personagens, a exposição, né, a apresentação do ambiente em que vai se passar a história. Então, ele vai falar o quê? Vai apresentar o castelo, a floresta, os cavaleiros, os escudos mágicos, e vai falar do personagem principal, que é o Rowland. Por isso, é o que você vai colocar aí, a resposta é a seguinte: você põe que o início, esse primeiro parágrafo, você pode escrever só uma parte e colocar as reticências, que inicia: era uma vez o esplêndido castelo na floresta, com enormes paredes de pedra e reticências. E conclui a introdução nesse 5º parágrafo, que diz: ele queria, né, o Rowland, ser colocado em um lugar perigoso, pois assim demonstraria sua bravura na batalha. Ok? Vamos então agora para o conflito. Relembrando, o conflito é aquele novo, certo? É aquele novo que surge rompendo o equilíbrio inicial. O que é que tem de novo? O conflito, então, vai ser quando a ordem é dada ao Rowland, o comandante chega e dá a ordem. Então, a gente põe aí que o conflito ele surge a partir da ordem dada pelo comandante, que vai dizer que ele tem que ficar lá na porta do castelo e não deixar ninguém entrar. Então, daí você inicia o conflito. Por que é um conflito? Conflito é problema. Não era essa
a vontade do personagem, não é mesmo? Ele queria ir para a batalha, lutar, demonstrar sua bravura. E ele é colocado numa posição a qual ele não almejava. Então aquilo vai promover dentro do personagem um conflito. E essa complicação, ela prossegue com esses embates, coloquei entre aspas, né? Do protagonista com quem? Com aqueles antagonistas. Olha aí, o soldado ferido, a velha e o velho. Então, vamos passar? Corresponde o quê? Que você vai preencher do 6º parágrafo ao 24º parágrafo. Tudo isso corresponde a esse conflito, a essa complicação. Ok? Então, você tem aí, quando chegou a vez de receber as ordens, o comandante disse, isso é o início do conflito. Reticências. E o final do conflito. Esse último parágrafo. Esta é a espada das espadas e poderá ser sua se você for agora para a batalha, disse o velhinho. Vamos então para o clímax. O clímax é aquele momento em que nós, enquanto leitores, temos a maior expectativa. Então é o momento máximo de tensão do conflito. O protagonista se sente profundamente tentado com a proposta do velho, que depois se revela um gigante. Então esse é o momento do clímax, porque é aquele momento que ele quase cede, mas ele não cede. Então você tem aquela expectativa, e agora, será que ele já venceu ali o primeiro, né? Depois a velhinha, e agora? Será que ele vai ceder? Será que ele vai ceder essa tentação e vai abandonar seu posto? Então por isso que é o clímax, que corresponde aos parágrafos 25 e 26. Olha aí, então você vai colocar: se Roland sentiu seu coração bater mais forte e pensou na grande oportunidade que teria, é o início. E o final, né? O outro parágrafo: Roland tremia só de pensar no que poderia ter acontecido se tivesse aceitado a proposta. Então, esse é o clímax. E para concluir, nós temos o desfecho. Então, o desfecho trata dos fatos que ocorrem após a resolução do conflito. Então, terminou o clímax, você já tem, de certa forma, o conflito resolvido. Mas você vai ter que contar ainda o que aconteceu depois. Então, veja, depois daquele momento que ele venceu todas as tentações, ele vai contar para o comandante, para os demais colegas de batalha, o que aconteceu. Então, tudo isso corresponde ao desfecho, porque daí você já vai encaminhar para o final do conto. Então, essa parte corresponde no texto aos parágrafos 27 ao 34. E você vai preencher no seu livro da seguinte forma: o início tem esse parágrafo. Ao final do dia, o comandante e os cavaleiros voltaram vitoriosos para a batalha, reticências. E o finalzinho, reticências, e vai todos os cavaleiros então se levantaram e cumprimentaram o Roland, que era o mais jovem cavaleiro a possuir a estrela de ouro. Então é isso, nossa ideia foi comentar esse texto. Espero que vocês tenham gostado, possam reler, possam fazer pesquisa sobre o conto, porque nas próximas aulas nós vamos discutir mais sobre esse gênero textual. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.